4, vamos ler do verso 1 até o verso 30. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava-lhe a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém, meus irmãos? Nós nos deparamos, com a palavra de Deus muitas das vezes na nossa vida. Esse é um texto bastante conhecido. Todos nós aqui temos um certo tempo de igreja, um certo tempo de crentes, Alguns aqui têm 30, outros têm 10, outros têm 20, Eu tenho, acho que, se eu não me engano, 20 anos. Então, muitas das vezes nós já escutamos essa pregação. Várias pessoas, com certeza, vários pastores, vários estudos bíblicos, os irmãos já se depararam com essa passagem, Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, Sempre ela tem algo a nos dizer, meus irmãos, O grande pregador, acho que foi Billy Graham, que afirmou que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal, que vai sair amanhã. E essa é uma grande verdade. A Bíblia, ela é mais atual do que qualquer livro ou do que qualquer jornal que você vai ler, seja o jornal de hoje, seja o jornal de amanhã. A Bíblia ela foi escrita para pessoas, e pessoas não mudam, Pode-se mudar o jeito de pensar, a cultura, pode-se mudar a forma de agir, o modo de ser, mas as pessoas, biologicamente, elas são todas iguais, elas têm os mesmos sentimentos, elas têm amor nos seus corações, elas têm ódio, as pessoas sentem medo, as pessoas sentem fome, as pessoas sentem sede. Todas as pessoas em qualquer lugar do mundo, biologicamente, elas são iguais, Elas têm os mesmos sentimentos.
né? Então a Bíblia ela foi escrita para pessoas, para seres humanos, né? E ela é a inerrável palavra de Deus, né? O próprio Jesus afirmou em Mateus 22:29 que erra quem não conhece a palavra de Deus, né? Ele se dirigindo aos fariseus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. 2 Timóteo 3:16-17 fala que ela é útil para o ensino, né? Para a aprendizagem, né? Salmo 119 diz que ela é a luz que clareia o caminho. Hebreus 4:12 fala que ela é viva e é eficaz, ela produz vida, né? E o que é que precisa de vida, meus irmãos? Aquilo que está morto, né? Então, todos nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo, né, se entregou em nosso lugar e hoje nós temos a luz da palavra de Deus, ela produz vida em nós. Um dia nós estávamos mortos, né, longe de Deus, como uma folha que vai para qualquer lugar, para qualquer canto, para qualquer vento, né, levada por qualquer situação, mas hoje nós conhecemos a palavra de Deus, ela produziu vida em nós. E eu posso afirmar que até os meus 17 anos eu não tinha contato, eu li a Bíblia, mas eu não entendia. Eu posso dizer que a minha conversão se deu com 17 anos de idade, porque foi com 17 anos de idade, em um culto nos lares, né, um culto familiar, que ali Cristo me chamou. A partir daquele momento, eu passei a compreender a palavra de Deus, eu passei a entender. Antes daquilo ali eu lia, mas era como se eu não tivesse clareza para mim, é como se eu lesse por ler. Mas a partir dos meus 17 anos, que creio eu que foi a minha conversão, foi quando eu ia para a igreja, não porque o meu pai ou a minha mãe me pediu, mas voluntariamente, digamos assim, né? Foi a partir desse momento que eu comecei a compreender melhor a palavra de Deus, ela se fez mais clara para mim, né? Eu creio que é assim com todos os cristãos, né? As pessoas, elas elas têm o seu período de conversão. Pode até nascer num lar evangélico às vezes e não é convertido, mas um dia, né, a palavra de Deus alcança aquela pessoa e ela, a partir daquele momento, passa a enxergar esse livro de uma forma diferenciada. Estou lendo um livro chamado A História da Bíblia no Brasil, e eu vejo relatos de pessoas que, unicamente por lerem a palavra de Deus sozinhas, né, muitas pessoas encontraram a Bíblia jogada ali no chão, leram, Deus abriu seus corações, abriu seus olhos e elas se converteram, né? Não estou dizendo que a gente não precisa pregar, mas Deus tem as suas formas de falar também. Muitas pessoas lendo a Bíblia sozinho, Deus abre os olhos daquelas pessoas e elas passam a enxergar as Escrituras e passam a temer a Deus a partir daquele momento, né? Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela produz vida para a gente. Salmo 33:4, ela é a verdade, né? E João 17:17, ela santifica o homem, né? Todos nós estamos em um processo de santificação, né? Aqui na Terra, né? O nosso período, nós fomos chamados, né? Fomos justificados e agora estamos no processo de santificação. E a próxima etapa, né, do cristão é a glorificação, que aí nós teremos o nosso corpo, né, semelhante ao de Cristo. Mas nesse período estamos em processo de santificação. E uma das formas de santificar o homem é observar, né, é a palavra de Deus. Salmo 119 afirma, né, como purificará o jovem o seu caminho, né, observando conforme a palavra de Deus. Então, nós podemos afirmar com toda certeza que a palavra de Deus, sim, ela santifica o homem. Bem, meus irmãos, então é importante nós estarmos aqui, é importante nós conhecermos, né, a palavra de Deus, tirarmos sempre um período para ler, né, e é de extrema importância. Dito essas palavras, né, nós falamos sobre a vida dessa mulher, né, como estou falando para os irmãos, é provável que muitos de nós crentes estejamos familiarizados com a história dessa mulher que nós lemos aqui agora em João 4, né, a mulher samaritana, quando ela foi buscar água e ela se encontrou com Jesus, e Jesus pediu para ela algo, né, pediu água para beber, né? Então, com o seu diálogo com Jesus, né, ela reconheceu que ele era o Messias, predito nas profecias, né? Depois de todo esse diálogo que nós lemos aqui, primeiro ela fala, né, Senhor, vejo que és profeta. Por que ela reconheceu Jesus como um profeta? Porque Jesus viu, né, toda a sua vida, viu todos os seus erros, né, todos os seus pecados. Jesus olhou para dentro daquela mulher, né, e falou, quando Jesus manda buscar o seu marido, né,
ela fala, não tenho marido. Jesus fala, disseste bem, né? Porque já teve, esse que está com você agora já não é o seu marido, né? Então Jesus, já vendo ali o pecado daquela mulher, com aquela interação, ela reconhece que Jesus é o Messias, né? Aí eu pergunto para os irmãos, né? Muitas pessoas que tiveram contato com Jesus, muitos judeus, né? Eles não creram em Jesus, tanto é que crucificaram o Cristo, né? No domingo passado, o nosso irmão Márcio nos trouxe a palavra de Deus, e ele falou sobre as cidades impenitentes, né? As palavras que viram, as cidades que viram, né? Sinais, que viram prodígios, que viram milagres, né? Mas mesmo assim não creram em Jesus, mesmo assim não adoraram a Cristo como Cristo. Antes o crucificaram, o negaram, quiseram fazer dele rei apenas com o intuito de ter uma vida fácil, uma vida de trabalho fácil. Os próprios conterrâneos de Cristo não o reconheceram como o Messias. E essa mulher, né, samaritana, alguém que tinha um problema étnico, né, uma disputa étnica ali entre os judeus, né, e os samaritanos, reconhece Cristo como o Messias. Agora a pergunta é, o que levou essa mulher a reconhecer Cristo como Messias? É o que nós vamos analisar agora nesse estudo nosso. Por que essa mulher reconheceu que ele era o Messias predito nas Escrituras? Né? Essa mulher que era uma pessoa comum, a Bíblia, em um estudo anterior, né, como nós falávamos sobre os apóstolos, que eles são homens comuns, né? Essa mulher também era uma pessoa comum, meus irmãos. Às vezes a gente vê as pessoas na Bíblia, né? A Igreja Católica mesmo, ela tem essa ideia de chamar os apóstolos de São, né? São Mateus, São Lucas, mas eram homens comuns, né? Eles chamam eles de santo no sentido literal, né? Então existe essa santificação, essa idolatria, digamos assim, para com os personagens bíblicos, especialmente os apóstolos, mas não, eram pessoas cheias de falhas, meus irmãos, eram pessoas assim como eu, como você, cheias de fraquezas, né, em nosso caráter, cheio de problemas, uma pessoa comum, né? Os apóstolos, a mãe do filho de Zebedeu, né, que fez aquele pedido para que os filhos dela se sentassem um à direita e outro à esquerda, falamos isso no último estudo aqui. A escrava de Naamã, né, que através dela o seu senhor, né, foi curado da lepra, né, entre outras pessoas, né. Ela era uma pessoa comum, como os demais, não tinha nada de extraordinário nela, né, mas Cristo tinha algo na vida daquela mulher, e ela foi capaz de reconhecer o Messias, coisas que fariseus e outros conterrâneos de Jesus não fizeram, né? Eles foram incrédulos. Vamos ler, meus irmãos, João 12:37. Vamos abrir as nossas Bíblias para nós continuarmos aqui com o nosso estudo. João 12:37 ao 43, os irmãos que quiserem abrir ou quiserem só acompanhar, vamos ler aqui, 12:37 ao 43. A explicação da incredulidade dos judeus. Por que essa mulher creu em Jesus, né? Diferentemente dos conterrâneos de Jesus, né? Aí aqui fala, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Contudo, dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meus irmãos, as pessoas, até mesmo em algumas situações, criam em Jesus, mas por causa dos caprichos desse mundo, por causa do orgulho, do medo de ser expulso das sinagogas, né? Não renegavam o nome de Cristo, né? Não criam em nome de Cristo, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitas pessoas hoje creem em Cristo, mas os cuidados deste mundo não permitem que elas perseverem, né? Que elas perseverem na fé. Muitas pessoas creem em Jesus, muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas até mesmo confessam ali a Jesus como seu Salvador, e depois os cuidados desse mundo fazem com que elas se afastem de Cristo, fazem com que elas... Bruno,
Faz com que... Tranquilo. Só para receber. Faz com que... Pode ficar à vontade, meu irmão. Só para... faz com que as pessoas não glorifiquem a Deus como Deus, né? Pode ficar à vontade, irmão. Você veio para ver o estudo? Ou foi só para... Pode ficar à vontade, tá bom? Senta aí, fica à vontade. É porque eu vi você com o bol hoje na mão, achei que você queria pegar água, alguma coisa. Aí por isso que eu falei para ele lá falar com você, tá bom? Então, essas pessoas amaram mais a glória, né, dos homens do que a glória de Deus. O próprio Cristo nos afirma, né, na parábola lá do semeador, né? Algumas pessoas creem, né, o semeador saiu a semear, né, e a semente caiu em uma terra cheia de espinhos, né, e foi sufocada, né? Mas teve aquela semente que caiu em terra boa, e essa terra boa produziu frutos. Então, que a palavra de Deus, meus irmãos, caia em uma terra boa e que ela venha produzir frutos, que Cristo nos ajude a perseverar sempre. Porque estamos aqui falando, meus irmãos, mas somos falhos, né? Então que Cristo nos ajude a perseverar e sempre reconhecê-lo como Cristo. Jamais que os cuidados desse mundo venham a nos afastar de Cristo, né? O orgulho, a arrogância, o preconceito, né? Os nossos pecados venham nos afastar de Cristo. Os cuidados desse mundo, né? As riquezas, a busca por riquezas, a busca por fama ou a busca por qualquer outra situação venha nos tirar, né, a palavra de Deus, né, a perseverança, como aconteceu aqui. Embora não tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, né? E essa mulher que não viu nenhum sinal de Cristo, ela creu que Cristo era o Messias, né? Certamente é alguém que nós devemos admirar e seguir o exemplo, né, da sua humildade, da sua fé. Obrigado, Bruno. Bem, meus irmãos, então que nós possamos perseverar com Cristo, assim como essa mulher samaritana perseverou. Agora, avançando aqui, ela reconheceu a voz de Deus nas declarações do Senhor Jesus, né? Jesus, ele tinha que passar por Samaria para ter um encontro real com essa mulher, né? Agora, o segundo tópico aqui da lição. Ela reconheceu a voz de Deus na declaração de Jesus. Por que Jesus tinha que passar por Samaria? Creio eu que era caminho, né? Era o caminho correto. Mas por que ele mandou 12 homens? Imagine você estar aqui com 12 homens, né? 12 homens mais o próprio Cristo. 12 homens para ir comprar comida. Precisava disso tudo? Poderia ter mandado 2, 3, né? Para que 12 homens, né, irem comprar comida? Imagine você estar aqui com 12 pessoas irem comprar comida. Certamente é porque Cristo tinha que encontrar aquela mulher naquele momento. Certamente Cristo tinha um encontro real com aquela mulher. E quando Cristo, meus irmãos, tem um encontro real com você, a sua vida nunca mais é a mesma. A sua vida é transformada, a sua vida é modificada. Então era necessário Jesus passar por Samaria para aquela mulher poder ser transformada. E após o encontro com o Senhor Jesus, o pecador tem a sua vida completamente transformada. Observe as palavras de Zaqueu quando ele se encontrou com Jesus. Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Né? Olha só esse discurso de um coração arrependido, de um coração que reconheceu que era pecador e que precisava de Jesus. O próprio Mateus também, né? Maria Madalena foi a primeira, né, a estar ali com Jesus após a sua ressurreição. Então, meus irmãos, quando o pecador tem um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida nunca mais é a mesma. Na verdade, é o contrário, né? Quando Jesus tem um encontro com o pecador, tem um encontro com nós, a nossa vida nunca mais é a mesma, né? Nós podemos citar inúmeras pessoas aqui que tiveram as suas vidas transformadas através do poder de Cristo, né? Zaqueu, Mateus, naquela passagem que Jesus come, né, com os pecadores. Muitas pessoas falam que Jesus andava com os excluídos, andava com os pobres. Sim, certamente, com pecadores, né? Mas essas pessoas, depois de andarem com Jesus, elas não continuaram, né, nos seus erros, nos seus pecados. Elas se converteram e foram seguidores de Cristo. Então, assim que seja na vida, né, de todos nós, que nós constantemente possamos buscar conhecer a Cristo e ter a nossa vida transformada. Amém, meus irmãos? Tranquilo? Vamos lá.
Então, em João, no capítulo 4, 7, Jesus falou, dai-me de beber, né? No versículo 7, ele fala, dá-me de beber, né? Jesus, o seu lado humano, né? Sentindo sede, né? Sentindo fome, sentindo cansaço da viagem, né? Andava-se muito a pé, então o seu lado humano tendo as suas necessidades físicas, né? E ele pediu para aquela mulher água, né? Aí veio a confusão étnica, né? O conflito. Como tu, sendo judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana, água, né? Mas ela serviu água ao Senhor Jesus, demonstrando a sua humildade, demonstrando que em seu coração não havia espaço para conflitos étnicos, né? Para nenhum tipo de preconceito em relação ao povo judeu. Creio eu que ela teve essa humildade de servir água ao Senhor Jesus, é claro, sem saber, né, ainda que era Cristo, né? Mas depois de um certo tempo, quando Jesus começa a conversar com ela, ela percebeu que Jesus não era uma pessoa comum e ela passa a chamar Jesus de Senhor, né? A partir desse momento ela passa a chamar Cristo de Senhor, percebendo que Jesus não era um homem comum. E a gente pode verificar que ela vê que Jesus não é um homem comum quando ela faz outra afirmação. Vejo que tu és profeta. Ela identifica Cristo como um profeta, ainda não identificado como Cristo, o Messias, né? Primeiro ela viu que Jesus não era um homem comum, né? Por suas palavras, né? Por mostrar a vida dela. Mas depois de um tempo, né? Ela fala, vejo que tu és profeta, né? Aí Jesus afirma para ela, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, Cristo nos dá a vida eterna, mas nós temos que beber dessa água que ele nos prometeu, né? Aquele que beber da água comum, essa água que a gente bebe ali no filtro, né? Daqui a pouco a gente está com sede de novo. Mas se nós bebermos da água que Cristo nos dá, a sua palavra, nunca mais nós teremos sede, né? E que sede é essa? Sede de fazer, né, ou de cometer erros, né, de não andar na palavra, de acordo com a palavra de Deus. Aquele que beber a água de Jesus nunca mais terá sede, né? Terá a sua vida saciada, a sua alma completa, a sua vida transformada, né? Nunca mais vai ter sede, vazio na sua alma. Muitas pessoas buscam preencher a sua vida com coisas mundanas, né? Com drogas ou com bebidas, com álcool ou com festas. Mas no final do dia, né, quando a pessoa está ali, ela saiu daquela balada, saiu daquela festa, a sua vida está vazia, né? A pessoa sente tristeza, a pessoa sente depressão, e às vezes a pessoa sente mesmo até a vontade de tirar a sua própria vida por conta do vazio que existe em seu coração, porque essa pessoa certamente ainda não experimentou da água da vida, da água que somente Cristo pode dar, né, que somente Ele pode dar ao pecador. E se você tomar essa água, você nunca mais vai ter sede. Mas ela vai jorrar, né, uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Versículo 13 e 14. Né? Então, meus irmãos, essa mulher, né, ela sentiu que as palavras de Jesus, elas tinham autoridade, né, e não podiam ser ditas por uma pessoa comum. Ela começou a perceber que aquelas palavras que Jesus falava, né, elas não poderiam ser ditas por alguém comum, mas somente por alguém, pelo Messias ou por algum profeta, né? Tanto é que ela afirma, eu vejo que tu és profeta, né? Aí logo em seguida, meus irmãos, entra na parte da confusão em relação à adoração, né? Após ela reconhecer Jesus como profeta, ainda não como Cristo, né? Mas como profeta, aí ela fala para Jesus, né? Perguntam como ela reconheceu Jesus como profeta, aí começa a confusão sobre onde é o lugar correto de adorar a Deus, Jerusalém ou montanhas, né? Os judeus afirmavam que o lugar correto de se adorar é em Jerusalém, né? Já os samaritanos afirmavam que era nas montanhas, né? O lugar próximo ali onde Jacó tinha ali as suas terras, né? Então, essa confusão na cabeça dela, Jesus também tirou, né? Jesus também eliminou essa confusão de que do lugar onde se deve adorar, né? Jesus falou, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele também disse a ela com clareza,
chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então Jesus agora ele tira essa confusão da cabeça dela do lugar onde se deve adorar. Tanto faz adorar em Jerusalém, tanto faz adorar nas montanhas. O que importa é adorar em espírito e em verdade, porque são estes adoradores que o Pai procura para adorá-lo. Que nós possamos, meus irmãos, ser, né, esses adoradores, né, que adoram a Deus em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Que peçamos a Deus, né, com toda a humildade, né, para que nós possamos adorá-lo dessa forma, adorar em espírito, adorá-lo em verdade, né? As palavras de Cristo fizeram com que ela entendesse que adorar a Deus, né, os crentes não deveriam ficar presos a formalidades externas, mas deveriam adorá-lo em espírito e em verdade, né? Somente dessa forma, né, conseguiria agradar o coração de Deus, né? Então, formalidade pura, né? Às vezes a gente fica preso a formalidades. Eu devo orar de joelho, eu devo orar de pé, eu devo orar sentado, eu posso orar deitado, eu posso orar sem camisa, eu posso orar dormindo. Existem muitas formalidades, meus irmãos, mas Deus não quer que nós fiquemos presos a essas formalidades, né? Não importa se você está orando em pé, se você está orando sentado, Deus quer que você o adore em espírito e em verdade, né? Que o seu espírito esteja ligado a Deus no momento da adoração, verdadeiramente, né? Sem ficar presos a formalidades, né? Às vezes a gente fica, né, preso a formalidade, né? Eu mesmo vou confessar para os irmãos que às vezes fico meio assim em orar sem camisa, né? Porque às vezes em casa a gente fica sem camisa, mas aí eu conversando com a minha esposa, né? Ela, não, isso não tem nada a ver, não. A gente mesmo que está aqui falando fica às vezes preso a isso, né? Mas que isso saia do nosso coração, né? Essas coisas erradas, né? Porque eu creio que isso não tem nada a ver. O que Cristo está falando é que nós devemos adorar em espírito e em verdade, né? Esses são os adoradores que Deus busca. Que não fiquemos presos à formalidade, sim, adoremos em espírito e em verdade. Meus irmãos, poucos foram capazes de reconhecer que ele era o Messias. Nós fomos ler na Bíblia, né, várias e várias passagens, poucas pessoas, né, creram que Cristo era o Messias. Tanto é que o apóstolo João até nos afirma, veio, né, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Entretanto, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos aqueles que receberam a Cristo, né, que confessaram Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Os próprios judeus conterrâneos não reconheceram que ele era o Messias, né? Como eu já falei, citando novamente, em algumas situações queriam proclamar Jesus rei unicamente por interesses terrenos. Vamos proclamar o rei para nós termos uma vida de fartura, uma vida já que eles viram que Jesus fazia milagres, né? Vamos ter uma vida de fartura. Nunca mais eu vou precisar trabalhar, já que Jesus multiplica pão, né? Nunca mais eu vou precisar pescar, já que Jesus multiplica os peixes, né? Nunca mais eu vou precisar fazer absolutamente nada. Vamos proclamar o rei, né, para que a gente tenha uma vida fácil, né? Ou vamos proclamar o rei, né, para que eles derrube o Império Romano, né? Essa também era a ideia de alguns judeus, né, que Cristo viria para formar aqui na terra, né, um grande exército, né, para derrotar, livrar o povo judeu, né, do jugo do Império Romano. Então, o próprio povo de Cristo não o recebeu. E essa mulher, né, com todos os seus conflitos, né, com os judeus, né, reconheceu que ele era o Messias. Como ela fez isso? Primeiro, ela viu que as palavras do Senhor Jesus tinham autoridade e poder. Ela reconheceu que as palavras de Jesus tinham autoridade e poder e que não poderiam ser ditas por uma pessoa qualquer. Então, que nós possamos ficar atentos às palavras do Senhor Jesus. Elas têm autoridade e poder para transformar as nossas vidas. Segundo, ele foi capaz de revelar os seus segredos mais íntimos e a corrupção também que existia na vida dela. Cristo entrou no coração daquela mulher, né? Cristo revelou os seus segredos mais íntimos, né? E falou sobre os maridos que ela tinha, sobre os seus pecados, sobre os seus problemas, né? Então, nesse momento, ela viu que Cristo era um profeta, né? E terceiro,
resolver o seu problema e confusão de onde se deve adorar. Né? Olha só o que Cristo fez com ela em terceiro lugar. Resolveu o problema que ela tinha confusão, né? A gente viu que ela perguntou, né? Senhor, os judeus afirmam que é em Jerusalém que se deve adorar, né? Mas nós cremos que é aqui. Jesus também respondeu afirmando para ela que não importa onde você vai adorar, o importante é que você adore em espírito e em verdade. Mais um motivo porque ela reconheceu que Cristo era o Messias. E por último aqui, quarto, apontar para ela o caminho claro para praticar. Jesus mostrou o caminho para ela. Jesus disse, olha, vai por aqui, né? Ele clareou o caminho para ela. Né? Tanto é que nós vamos ver mais para frente que ela foi testemunhada do Senhor Jesus. Né? Então, Cristo, nessas quatro situações que nós vimos, ela reconheceu Jesus como sendo o Messias. As palavras do Senhor tinham autoridade, Jesus revelou os segredos mais íntimos do seu coração, resolveu o problema da confusão de onde se deveria adorar e apontou para ela o caminho claro para que ela pudesse praticar. Né? Então, Cristo teve um encontro real com essa mulher. Né? O versículo 4 fala, era-lhe necessário passar por Samaria. Né? Então, era necessário realmente esse encontro com Jesus para que ela tivesse a sua vida transformada. Então, meus irmãos, permita, né, que Jesus tenha um encontro real com a sua vida, para que a sua vida também seja transformada, né? E por conta do testemunho dessa mulher, muitos samaritanos, né, não os judeus, né? A gente vai verificar aqui a partir do versículo 37, né? Não, é o capítulo 4 agora, voltando lá no capítulo 4, no versículo 39, perdão, fala que muitos samaritanos creram em Jesus por conta do testemunho dessa mulher. Então, meus irmãos, olha só a importância de um bom testemunho, né? O pastor sempre está nos explicando aqui o que é testemunho. O testemunho é alguém que viu, né? Se você viu, você é testemunha. Se teve um acidente ali, né, ali fora, você viu, você é uma testemunha, né? E dependendo da situação, você pode ser até chamado pela polícia para, né, falar sobre os fatos, porque você viu, né? Então, por causa do testemunho dessa mulher, muitos samaritanos creram em Jesus, né? Aqui no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, né? Existem muitas pessoas dizendo hoje que são apóstolos, né? Mas nós sabemos que apóstolos foram aqueles que testemunharam, né? Estiveram com Cristo, né? Que testemunharam os seus milagres, testemunharam as suas, né, realizações e por isso são chamados apóstolos, né? Esses de hoje a gente não podem ser considerados como apóstolos, né? Que apóstolos são aqueles que testemunharam os milagres de Jesus. E essa mulher também é uma testemunha, né? Seu testemunho é importante para levar outros, agora falando para a igreja, né? O seu testemunho, meu irmão, é importante para levar outros a Cristo. Mesmo que você não saiba se expressar bem, você pode falar das coisas que Deus fez em sua vida. Né? Às vezes a gente fica receoso, como é que eu vou pregar? Eu não tenho muito conhecimento, eu não sei me expressar, eu não tenho uma boa oratória. Ficamos colocando empecilhos. Mas nós podemos falar, como o nosso pastor sempre afirma para a gente aqui, daquilo que Deus fez na nossa vida. Né? Como eu falei para os irmãos aqui, fui convertido, né, aos 17 anos de idade, estou dando aqui o meu testemunho. Né? Deus fez grandes coisas na minha vida, de lá para cá, Deus não tem deixado faltar nada para mim, Deus tem me abençoado, Deus tem me dado, né, suprido as minhas necessidades, nunca me faltou nada, né? Então, isso é uma forma também de, se você testemunhar Cristo, de você evangelizar, falar de Deus, né? Então, seu testemunho é importante, né? A sua fé, para que outras pessoas também possam se achegar até Deus. Então, vamos falar de Cristo, vamos procurar dar, né, o testemunho, falar do que nós sentimos, da transformação que Deus fez em nossas vidas. Né? De repente, a gente encontra alguém na rua que está precisando de uma palavra. Olha só, um dia eu já estive perdido, mas Cristo me transformou, Ele mudou a minha vida e hoje eu tenho paz, eu tenho, né, Cristo em meu coração e você também pode ter, né? Então, meus irmãos, que nós possamos ficar atento a essas coisas e falar das grandezas, das coisas que Deus tem feito por nós, né? Como o salmista afirma, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos
alegres, né? Com certeza Deus fez grandes coisas por vocês, por todos nós aqui, né? E por isso o nosso coração está alegre, né? Ele afirma também no Salmo 116: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo, né? Certamente o Senhor te abençoou muito nessa sua vida, né? Então você tem muito que agradecer a Deus e louvá-lo pelos grandes feitos que ele tem em sua vida, né? Aí aqui no próximo aqui ele fala: e dizia uma mulher: já agora não é pelo que dissestes, né, que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4:42 aí, que é o último versículo. Vamos acompanhar aí, ó. E diziam a mulher, né, os samaritanos: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha só o que o testemunho dessa mulher fez, meus irmãos. Fez com que samaritanos, né, pessoas que odiavam aos judeus, pessoas que tinham conflitos com os judeus, viessem a confessar a Cristo como Salvador do mundo. Olha só que coisa extraordinária. O testemunho, o bom exemplo, né, pode fazer. O nosso bom testemunho, o nosso bom exemplo pode fazer com que outras pessoas enxerguem a Cristo como o Salvador do mundo, né? Então, que nós possamos fazer como essa mulher, ouvir a voz de Deus e assim crermos que Ele é o Messias, aquele que foi enviado por Deus para salvar o mundo, para nos livrar dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos continuar meditando nessa palavra. Mais importante do que escutarmos, né, colocarmos em prática na nossa vida. Não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Amém?